Olá, pessoal! Seguindo em frente, então, vamos para a disciplina de Filosofia do Direito, né? A nossa conversa de hoje, pessoal, será pautada na bibliografia de Ricardo Castilho, Filosofia do Direito, 4ª edição, São Paulo, Saraiva, 2017, tá? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Platão. Platão foi um disseminador das ideias de Sócrates, então ele auxiliou na influência ocidental da filosofia da época. Dentre outros livros, o Platão escreveu Apologia de Sócrates, que ele escreveu exatamente para difundir o que o mestre dele, né, o mestre Sócrates, pensava. Em O Banquete, Platão discute o mito do amor pelo método dialético, que é o do diálogo, né? Também escreveu A República, que é a mais importante obra para o mundo jurídico de Platão. Nesse livro, Platão ele fala sobre o funcionamento e administração das cidades e o papel que os cidadãos e os juízes devem desempenhar nos conceitos de justiça, educação, virtude, entre outros, tá? O principal discípulo de Sócrates, então, o Platão, ele vinha de uma rica família aristocrata ateniense. Ele tinha 20 anos quando ele conheceu a filosofia de Sócrates e ele se tornou o mais assíduo aluno dele. Conseguiu registrar de forma completa as ideias de Sócrates. O Platão ele nasceu em 428 a.C. Ele tinha 29 anos quando Sócrates foi julgado pelo tribunal, sentenciado à morte, e ele não pôde fazer nada, né? Tempos depois, em visita a Sicília, o Platão foi convidado por Dionísio, o Antigo, a assumir uma tarefa de ensinar filosofia aos cortesãos. Alguns anos depois, Platão caiu em desgraça e o rei o vendeu como escravo. Conseguiu escapar e voltou a Atenas, onde fundou, numa localidade chamada Academos, uma espécie de escola que ensinava ciências, retórica e filosofia. Ficou conhecida como Academia. Platão morreu possivelmente no ano de 348 a.C. Ele tinha 80 anos, então ele teve 50 anos de vida desde o surgimento, desde o desaparecimento do seu mestre, para dar prosseguimento às suas doutrinas. Sócrates, Aristóteles e Platão, eles foram os criadores da nova filosofia ocidental. Em vez de eles darem com aqueles dilemas da humanidade a partir da explicação unicamente baseada em mitos e religião, eles preferiram uma explicação fundada na razão. E não, Platão, ele diferentemente de Sócrates, ele preferiu ensinar em uma escola. Fundou em Atenas a academia, então, onde ensinava as ciências, a retórica e a filosofia. Foi o primeiro a criar um sistema de reflexão sobre o direito e o justo. Platão era um idealista. Ele acreditava que o mundo era dividido em duas partes. O mundo sensível, aquele que pode ser captado pelos sentidos, onde estão os seres vivos e a matéria, e o mundo das ideias, que é um ambiente perene, mas imaterial, que só pode ser alcançado pela inteligência, pela razão. Platão não se esqueceu dos mitos, porque considerava eles componentes da cultura, né, componentes culturais importantes. Ele utilizou os mitos em suas obras, por exemplo, em O Banquete, que ele questiona a natureza humana em relação aos sentimentos e à sexualidade. Para Platão, o homem ele tem que ter amor, também a sabedoria, ao conhecimento, que o levaria a ser um cidadão virtuoso e feliz. Como se pode constatar, as principais ideias de Platão foram as mesmas defendidas por Sócrates. O conhecimento leva à virtude, que por sua vez conduz ao caminho do bem, da felicidade. Platão foi principalmente um educador. Então, pela educação do corpo e do espírito, o homem conseguiria, segundo ele, superar os problemas da vida, inclusive de ordem moral. Por isso, a academia ensinava também música, né? Foi possivelmente o primeiro filósofo a defender que as mulheres mereciam receber a mesma educação que os homens. Como que foi a influência de Platão no direito? Ele foi, como eu disse, um idealista, né, no sentido de que teve por base a noção de ideia, um bem supremo, inalcançável pelos sentidos humanos, mas que existe dentro de cada pessoa. Nessa ideia de bem residem a ética e a virtude.
é no que diz, por exemplo, Platão no mito da caverna. O filósofo simboliza a distinção entre o mundo exterior, para onde o homem não consegue sair e onde estão as ideias, e o mundo sensível, que seria aquele constituído pelas coisas tangíveis existentes dentro da caverna. Com esse conceito, Platão aduz existir uma justiça divina, diferente da justiça praticada pelos homens. Para que a justiça fosse efetivamente distribuída, haveria que existir um pacto de cooperação entre os homens, estabelecendo a ordem de que alguns mandam e os demais obedecem. Essa ideia está em A República, onde Platão também estabelece que a tarefa de educar as almas é do Estado, provendo educação pública e gratuita para formar cidadãos que trabalhem pelo bem da polis e dos outros cidadãos. Segundo Platão, a educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podem ter. Com essa introdução, pessoal, nós vamos à atividade, né? Fiquem com Deus, vamos em frente.